Olá pessoal, hoje é dia da gente trabalhar a forma fatorada da função do segundo grau. A gente tem que entender bem como é que isso funciona. Eu trouxe aqui algumas questões que a gente vai resolver de diferentes maneiras, tá certo? Para que vocês saibam quais são todas as ideias que vocês devem ter, né, e em que vocês precisam prestar atenção na hora que a gente precisar encontrar a expressão algébrica da função do segundo grau. Então, essa aula de hoje, essa promete, viu? Essa promete, essa é massa. Não perca e assista até o final, para que você saiba tudo bem direitinho. Separei aqui 4 questões fantásticas para a gente trabalhar. Elas são de um nível um pouco maior do que o normal, então se prepara que hoje eu vou mostrar para vocês como é que esse negócio funciona, tá certo? Eu vou rodar a vinheta e depois da vinheta a gente mete bronca, a gente vai fazer uma revisãozinha, vai mostrar para vocês como encontrar a expressão de cada uma dessas funções. Perfeito, pessoal? Vamos embora, que rode aí a vinheta. Nessas questões que eu vou mostrar a partir de agora para vocês, pessoal, eu quero que vocês atentem a, primeiro, uma coisa fantástica, que é o tal da raiz da função. Professor, o que é uma raiz de uma função quadrática? É o valor de x que faz com que o y zere. Então, o valor que está lá em x, e quando você coloca no lugar de x a função zero, o y dá zero, é chamado de raiz da função. A forma fatorada da função do segundo grau depende das raízes. Então, você precisa saber logo quem são essas raízes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar pelas raízes. Quando você identificar as raízes, é que você pode, sim, ir atrás da forma fatorada. Então, o primeiro passo é procurar as raízes da função do segundo grau. Nessa primeira questão aqui, que caiu na UEL 2020, a gente tem que já perceber que tenho que encontrar as raízes. Olha só, utilizando duas retas graduadas e perpendiculares, o estudioso caracteriza cada ponto da obra de Johannes Vermeer como um par ordenado no plano cartesiano, de forma que um ponto num brinco de pérola esteja associado à origem. Então, veja, esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Eu já vou colocar aqui para vocês uma tabelinha, e nessa tabelinha eu vou colocar aqui ponto x e ponto y, tá certo? Esse ponto é o ponto 0, 0, é o ponto que a gente chama de origem. De acordo com a associação feita, o estudioso constata que os pontos coordenadas menos 10 e 0 e os pontos menos 8 e o ponto menos 8 e 8 localizam-se respectivamente na boca e no olho retratados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma propriedade da parábola que passa pelos 3 pares ordenados que estão aqui, esses 3 pontos que estão no texto. Então, tem um ponto aqui que é o 0, 0, tem o menos 10 e 0 e tem o ponto menos 8 e 8. Vocês já ficam pensando em dizer assim, já sei, a função do segundo grau é y igual a x quadrado mais bx mais c, e vamos embora, meter bronca, vamos encontrar o a, o b e o c, vamos fazer um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. Meu Deus, se você fizer isso, você vai perder tempo. E eu não quero que você perca tempo no Enem. Professor, o que é que eu faço para acelerar? Vamos para a forma fatorada da função do segundo grau. Professor, como é essa forma fatorada? Lembra? A forma fatorada da função do segundo grau é y igual a vezes x menos 1 raiz vezes x menos a outra. Então, como eu disse para vocês, o primeiro passo é a gente identificar quem são as raízes. E aí, professor, tem como a gente saber? Tem. O valor de x que faz com que o y se torne zero é chamado de raiz da função. Então, veja, o y é zero aqui e o y é zero aqui. Então, está aqui. Essa é a primeira raiz, essa é a segunda raiz. Esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. São os valores de x que fazem com que o meu y seja zero. Mesmo que a função, mesmo que a questão não te diga quem são as raízes, você tem que ser capaz de perceber quem são essas raízes. E aí, quem são as raízes dessa função? 0 e menos 10. Então, tanto 0 quanto menos 10 são conhecidos por serem raízes dessa função. É o meu x1, é o meu x2. E aí, professor, como é que eu faço? Então,
Como o primeiro passo é você descobrir quem são as raízes, o segundo passo vai ser substituir, colocar o valor lá das raízes. Então, vamos meter bronca aqui. Quem é a minha função? A minha função é y igual a, tá certo? X menos a primeira raiz, que é 0, x menos a segunda raiz, que é menos 10. Então, menos por menos dá mais, ok, pessoal? Então, veja só. X menos a primeira raiz, que é 0, x menos a segunda raiz, que é menos 10. Menos por menos dá mais, então utilizei o 0 aqui e utilizei o menos 10 aqui. Menos 0, menos menos 10 ficou mais 10. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Primeiro passo para encontrar a expressão da função é descobrir quem são as raízes. Descobrir. O que é que eu faço? Substituo agora na função o valor dessas raízes. Tá, professor, e tá faltando quem agora? Tá faltando o A. E como é que eu faço para descobrir esse A? Eu preciso de um terceiro ponto e eu faço a substituição desse terceiro ponto. Então, vocês viram, a gente gastou o primeiro ponto para descobrir a primeira raiz, gastou o segundo ponto para descobrir quem era a segunda raiz, e agora eu vou gastar o terceiro ponto para poder substituir e encontrar o A da minha função. Então, o processo é esse, pessoal. Vamos lá. Primeiro passo, encontrar as raízes. Segundo passo, substituir as raízes. Terceiro passo, usar um terceiro ponto para descobrir o A da minha função. Então, substituindo esse terceiro ponto para descobrir o A da minha função, o y desse meu terceiro ponto é 8, então no lugar do y eu estou colocando 8. O A é o que eu quero descobrir e o x desse terceiro ponto é menos 8. Então, menos 8 menos 0, menos 8 mais 10. Com essa substituição, eu descubro quem é o A da minha função e, consequentemente, descubro quem é a expressão, né, da minha função, a expressão algébrica da minha função. Então, o 8 vai ser igual a vezes menos 8 menos 0 dá menos 8, menos 8 mais 10 dá 2, ok? Então, vamos lá. 8 igual a A vezes menos 16. Esse menos 16 está aqui multiplicando e eu vou passar ele dividindo. Então, 8 dividido por menos 16, ó, 8 é a metade de 16, só que tem um menos, então a gente fechou aqui que o meu A é menos metade, né? Menos meio. 8 sobre 16 dá meio, tem um menos, menos meio. Então, descobri o A da minha função. O A da minha função é menos meio. Uma vez que eu descobri o A da minha função, consequentemente, eu descobri aqui quem é a minha função. Quem vai ser a minha função? Ó, y vai ser igual a y vai ser igual a A. Quem é o A? Menos meio, vezes x menos uma raiz, que é 0, vezes x menos a outra raiz, que é menos 10. Menos por menos dá mais. Tá aqui. Essa é a minha função. Obviamente, não está assim nas alternativas e eu vou ter que dar uma ajustada, tá certo? Vamos ajustar esse negócio? Bora? Bora. Ó, esse 2 aqui, que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando 2 vezes y. Então, ficou aqui 2y, tá certo? Isso vai ser igual a, ó, menos 1, é menos, não precisa colocar 1, menos 1. Né? E aqui, x menos 0 é x. X mais 10 é x mais 10. Agora é só aplicar a distributiva, tá certo? Vamos lá. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos x vezes 10 dá menos 10x. Então, 2y vai ser igual a menos x quadrado menos 10. Eu vou passar tudo para o primeiro membro agora. 2y mais x quadrado mais 10. Faltou um x, foi esqueci de colocar o x, né? Mais 10x é igual a 0. Perfeito, pessoal? Então, tá aí, ó, menos x quadrado, menos 10x está aqui, passei primeiro membro, que era negativo, passou positivo, que era negativo, passou positivo. Então, 2y mais x quadrado mais 10x igual a 0. Então, qual é a função? Tá aqui, ó, letra D, 2y mais x quadrado mais 10x igual a 0. A gente vai marcar como alternativa correta a alternativa letra D. Então, lembrem-se, como é que eu faço para encontrar a expressão, a equação da função do segundo grau? Uma das maneiras é você fazer sistema e perder tempo. Você não tem esse tempo disponível para perder no Enem. O que é que você faz? Acelera. Como é que eu acelero? Uma das maneiras de acelerar é utilizar a forma fatorada da função do segundo grau. Como é que eu faço para calcular, para encontrar essa forma fatorada? Y vai ser igual a A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Como é que eu faço para encontrar a raiz? A raiz é o valor de x que faz com que a função zere, com que o y zere. Então, eu consigo descobrir. Olha aí onde é que o y é 0 e consigo descobrir esse negócio aí, beleza? Descobrir as raízes. O que é que eu faço?
Coloca as raízes lá. E aí, professor, o que é que eu faço? Pego um terceiro ponto para substituir esse terceiro ponto e encontrar o a da função, que é o que estava faltando. Então, pessoal, esse processo é o processo que a gente utiliza para acelerar, né, a nossa resolução quando a gente precisa encontrar a expressão algébrica de uma função, né, do segundo grau. Agora, pessoal, é o seguinte, nem sempre a gente tem as raízes à disposição. Então, eu sei que nessa primeira questão, eu mostrei para vocês como utilizar as raízes para acelerar e nem sempre a gente tem essas raízes. Aí a pergunta de vocês deve ser agora, professor, e quando eu não tenho essas raízes, o que é que eu tenho que fazer? Então, vamos lá, não tenho as raízes. Eu não tenho as raízes, o que é que eu tenho que fazer? Posso acelerar? Pode. É comum no Enem que apareçam as raízes e é comum que a gente utilize esse primeiro processo. Mas se não aparecer, eu vou mostrar aqui para vocês a questão 2. As outras questões, aparecem as raízes, eu vou fazer naquele processo inicial, mas essa não aparece. E aí, professor, o que é que eu faço quando não aparecer essas raízes? Vamos lá. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vocês lembram dos coeficientes A, B e C? Se vocês lembrarem, então a gente vai meter bronca aqui e usar eles para vocês. Vamos lá. Ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol, Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de arco de parábola, desde o ponto que ela recebeu o chute no gramado até ultrapassar completamente a linha do gol, numa altura de 2 metros. Então, ultrapassou aqui, além do gol, numa altura de 2 metros, o chão. A altura máxima atingida pela bola nesse trajeto foi de 10 metros. Tá? Aqui a altura máxima, 10 metros. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto, 10 metros. Nesse instante, a sua distância horizontal do gol era 8. Então, o gol está aqui. A distância do gol era 8. A distância horizontal entre a bola, no momento em que ela recebeu o chute, e o momento que toca o solo, é de quanto? Então, eu quero saber a distância horizontal. Do momento do chute, aqui foi o chute, ó, aqui foi o chute, né? Eu quero desse chute até o lugar em que ela toca o solo. Ficou meio torto aí, mas vocês entenderam a ideia, né? Então, eu quero saber exatamente essa distância. Do chute até o lugar em que ela toca o solo. Essa distância que eu quero descobrir, beleza? Então, vamos tentar descobrir aí. Bom, eu sei que a função do segundo grau é do tipo y igual a x² mais bx mais c. E aí está o problema. Normalmente vocês pensam em quê? Em sistema. Vamos fazer sistema, vamos resolver para o sistema. E aí eu digo a vocês, cara, não é uma boa não. Não é uma boa fazer por sistema. Ah, professor, e agora o que é que eu faço? Bom, se você não tem as raízes, ó, você não sabe qual é a raiz, onde é que ela está tocando aqui? Sei não. Quando é que está tocando aqui? Sei não. E agora o que é que eu faço? Se eu não sei quem são as raízes, aí, infelizmente, você tem que procurar outro caminho. Eu não posso utilizar y igual a vezes x menos raiz vezes x menos a outra, quando eu não sei quem são as raízes. Então, já de antemão, fica aí para vocês que y igual a x menos uma raiz vezes x menos a outra, só quando eu tenho raízes, tá certo? Oxê, professor, por que você trouxe essa questão? Porque tem gente querendo aplicar y igual a x menos uma raiz vezes x menos a outra em toda questão. E não é toda questão que eu posso fazer. Obviamente, se é y igual a vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra, eu tenho que ter as raízes. E aqui eu não sei quem são as raízes. Professor, então qual a sua dica para quando a gente não tem as raízes? Ó, eu faço o seguinte. Uma dica importante aqui para vocês é você colocar o eixo y exatamente sobre o ponto máximo. E colocar o eixo x aqui mesmo, onde tem esse traço aqui para você não perder nada. Então, por que, professor, colocar? Porque eu falei para vocês sobre os coeficientes. Olha, o lugar em que a parábola toca o eixo y é exatamente o c da minha função. Então veja que aqui a gente tem 10 metros de altura. E se eu tenho 10 metros de altura, esse ponto aqui em cima, ó, toca exatamente no 10. São 10 metros de altura. Do 0 até chegar lá no 10, eu andei 10 não. Do 0 eu andei 10, cheguei em 10. Então o que é que acontece? O lugar em que a parábola toca o eixo y é exatamente o c da sua função. Então, você não precisa de um sistema para descobrir que o c é 10. O c é 10, o lugar em que a parábola toca o eixo y. O c é 10, tá certo, pessoal? Então, ó, eu já acelerei o processo. Eu já descobri um dos coeficientes sem fazer o sistema. Já descobri o c. Tá, professor, e como é que eu faço para descobrir o b? Lembra aquilo que eu falei para vocês? Quando o ramo ascendente toca o eixo y, o seu B é positivo. O B é positivo.
Quando o ramo descendente toca o eixo Y, é porque o B é negativo. Agora, quando é o vértice que toca o eixo Y, é porque o B é zero. Não sei se você percebeu, mas o fato de você colocar o eixo Y exatamente aqui sobre o vértice faz com que o vértice toque o eixo Y. Então, quando o vértice toca o eixo Y, não é o ascendente, não é o ramo ascendente que está tocando, não é o ramo descendente que está tocando, é o vértice. E quando o vértice toca o eixo Y, o que acontece? O seu B é zero. Então, veja. Se você insistir nesse negócio de utilizar sistema, você vai perder tempo. O fato de você colocar, professor, não sei quem são as raízes, não tem problema. Meta o seu eixo Y exatamente no ponto máximo ou no ponto mínimo, lá no vértice da parábola. Por quê? Porque você já sabe quem é o C, é o lugar onde ela está tocando, e quem é o B, que é zero. Porque quando o vértice toca o eixo Y, o B é zero, tá certo, pessoal? Então já descobri de uma tacada só o B e o C. Aí agora, professor, o que é que eu faço? Aí agora você precisa de um ponto, exatamente um ponto lá para substituir, tá certo? Na função e descobrir o A. Então veja. Essa maneira é uma maneira muito mais rápida, né, muito mais prática, muito mais, vamos dizer assim, aplicável ao Enem. Não vai utilizar as outras maneiras. Tá, professor? Qual vai ser esse outro terceiro ponto que a gente vai utilizar? Veja, aqui está dizendo o seguinte, ó. Desde o ponto em que recebeu chutar no gramado até ultrapassar completamente a linha do gol a uma altura de 2 metros do chão. Então, aqui nesse momento em que ela ultrapassou a linha do gol, ela estava a 2 metros de altura. E isso foi a 8 metros do ponto máximo, tá? Aqui, ó, 8 metros. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Ó? Quando o x for menos 8, porque para esse lado aqui é negativo, quando o x for menos 8, o meu y vai ser quanto? Vai ser 2. Ó. Quando o x for menos 8, tá aqui, ó, 8 para trás, eu tenho 2 de altura. Menos 8, 8 para trás, 2 de altura. Então, eu vou substituir. Quando o meu x for menos 8, o meu y vai ser 2. É isso que eu vou utilizar, pessoal, para acelerar o meu processo. O C eu já sabia, foi o lugar onde ela tocou o eixo y, 10. O B eu já sei que é 0, porque não é nem um ramo ascendente, nem um ramo descendente que estão tocando o eixo y, é o vértice. Quando o vértice toca o eixo y, o B é 0. Então, já sei que B é 0. Já sei que C é 10, só falta o A. Como é que eu vou fazer para descobrir o A? Com a substituição de um ponto. Veja que na questão anterior, por mais que eu soubesse as raízes, tanto a primeira quanto a segunda, eu utilizei, pessoal, né, um ponto para substituir. Quando eu substituí esse ponto, eu descobri quem era o A. Então, para descobrir o A, eu preciso fazer a substituição de um ponto, tá certo, pessoal? Vamos substituir esse ponto aí para a gente resolver. Quando o x for menos 8, o y é 2, né? Quando o x for menos 8, meu y é 2. Então, o y vai ser 2 quando o meu x for menos 8. Então, menos 8 aqui ao quadrado no lugar de x. Ó, como o b é 0, eu nem preciso colocar nada aqui. Eu não preciso colocar menos 8. Estou colocando só para ficar pro forma, para ficar bonitinho, mas eu sei que o b é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, isso aqui vai ser 0, tá certo? E eu sei que o meu c é 10. Então, já vou colocar o meu 10 aqui. Show! Então, veja, isso aqui zerou, tá certo, pessoal? Zerou, isso aqui é 0. Esse 10 aqui está positivo, vou jogar para o outro membro, ele vai para lá positivo, vai para lá negativo, então 2, né? Eu posso colocar para lá negativo, 2 menos 10 vai ficar menos 8, então 2 menos 10 dá menos 8. O A está bonitinho aqui, menos 8 ao quadrado dá 64. Esse 64 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Isso aqui zerou, é 0 mesmo, não fiz para você colocar nada, é 0, não precisa encher o saco com isso não. Então, ficou assim, ó, A é igual a menos 8 sobre 64. E quanto é menos 8 sobre 64? É menos 1 oitavo. Então, o A da minha função é menos 1 oitavo. Perfeito, pessoal? Menos 1 oitavo. Show! Agora acabou-se. Descobri quem é a minha função. Quem é a minha função? Vou colocar aqui para vocês. Minha função é y igual a A. Quem é A? Menos 1 oitavo. X ao quadrado mais bx. Só que o b não é 0, nem precisa colocar 0x, é 0. 0x é 0. Mais c, que é 10. Perfeito, pessoal? Aí ele pergunta, qual é a distância horizontal entre a bola no momento em que ela recebeu o chute, que é isso aqui, e o momento que ela caiu no chão, que é esse daqui? A distância entre eles, eu preciso saber quem são as raízes, né? Vamos descobrir quem são as raízes. Quando eu descubro quem são as raízes, aí eu consigo descobrir quem é essa distância. Então, essa daqui é a primeira raiz, essa é a segunda, ou o contrário, essa é a primeira raiz e aquela é a segunda. Vamos ver aqui. Vamos descobrir quem são as raízes. Como é que eu faço para descobrir as raízes?
Eu igualo a minha função a zero. Então, vamos lá. Ó. Menos 1 sobre 8x² mais 10x... Opa, desculpa, mais 10, não é x não. Mais 10 igual a zero. Vamos jogar esse menos 1 oitavo x² para o outro lado, né? Ficou assim, ó. 10 é igual a... Estava negativo, quando ele passou para o outro membro, ele passou o quê? Passou o positivo. Então, 10 ficou igual a 1 oitavo de x², ou seja, x² sobre 8. 1 oitavo de x² sobre 8. Vou passar esse 8 que está dividindo para cá, multiplicando, ficou x² igual a 80. Ih, rapaz, e aí? Quem é o meu x? O meu x é igual a mais ou menos a raiz de 80. Professor, quem molesta a raiz de 80? Veja, 81 tem raiz exata, que é 9, tá certo? Ih, professor, e 80? 80 não tem raiz exata. Mas a raiz de 80 está bem próxima de 9, porque ó, 9 vezes 9 dá 81. Tá, professor, e como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de 80? Bom, você não precisa calcular a raiz quadrada de 80, porque as alternativas estão bem próximas. Ah, professor, mas eu quero. Bom, se você quer, eu posso aqui aproximar para você 8,94495, certo? Mas nem precisava. Por quê? Porque ó, você vai perceber que ele quer saber a distância entre o momento em que foi chutada e o momento que ela tocou no chão. Vamos aqui tentar esboçar esse gráfico aqui. Então, chutou, vem, tocou no chão. Ficou meio torto aí, mas deu para entender. Quem são as raízes? Esse aqui, que é a raiz de 80, e esse aqui, que é menos raiz de 80. Ou seja, aproximadamente 8,95, quase 9, né, quase 9, e menos 8,95. Qual a distância entre essas duas raízes? A distância entre essas duas raízes é o seguinte, ó, tem 8,95 para o lado de cá e tem 8,95 para o lado de cá. Então é duas vezes esse 8,95, né? Duas vezes esse 8,95, que deu quase 18, né? Dá quase 18. Quanto é que dá esse negócio assim? Nem quanto é que dá essa multiplicação? Bom, 8,9 mais 8,9 dá 8816, 0909 dá 1,8, então dá 17,8. Com esse 5 aí dá 17,9, né? Então dá aproximadamente 17,9. Ou seja, pessoal, é alguma coisa entre 17 e 18 e a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra C. É alguma coisa aí entre 17 e 18. Tá pertinho aí de 17 e 18, tá pertinho, né? Tá pertinho do 18, na verdade, né? Então, alguma coisa entre 17 e 18. A alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra C. Ok, pessoal? Então, veja que maneira interessante da gente acelerar o nosso processo. Se eu não sei quem são as raízes, se eu não sei quem é a primeira raiz e quem é a segunda raiz, eu não posso utilizar a forma fatorada que é A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra. Se eu não sei quem são minhas raízes, não dá para utilizar isso. Professor, o que é que eu faço? Uma dica que eu dou para vocês é, empurre o y aí no meio do caminho. Se você empurrar ele no meio do caminho, o que é que vai acontecer? O seu C vai ser o lugar onde ela toca o eixo y e o seu B vai ser zero, porque quem está tocando o eixo y é o vértice da sua função. Então você já sabe quem é o B, já sabe quem é o C, só falta o A. Como é que eu descubro o A? Pela substituição de um dos pontos. Então, pessoal, faça isso para acelerar. Mas isso vai ser feito quando você não souber quem são as raízes. Não sabe quem são as raízes, aí você faz isso. Não sabe quem são as raízes, mete bronca, né? Professor, mas se eu souber as raízes, o que é que eu faço? Aí você não precisa fazer isso. Você não precisa perder esse tempo. Então você pode, né, acelerar o processo. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Professor, nessa questão a gente sabe ou não sabe as raízes? Nessa questão, professor, dá para utilizar A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra, ou eu vou ter que colocar o eixo y no meio do caminho aí? O que é que eu faço? Vamos perceber aqui. Vamos lá. Questão de número 3. Uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas x, y. Nele, os pontos A, B e C correspondem respectivamente à margem esquerda. Eu vou até colocar aqui para vocês verem margem esquerda, né? B, margem direita e C é o ponto mais alto da ponte. Então tá aí, margem esquerda, margem direita e ponto mais alto da ponte. Beleza. As distâncias desses pontos, A, B e C até a superfície do rio, são iguais respectivamente a 0,5, 1,5 e 2,3. Então tá aqui, ó. 0,5, esse pedacinho pequenininho aqui. 2,3, esse tudo, ó. Epa, 0,5 já tá aqui. Para completar os 2,3, só tá faltando 1,8. Então 1,8 acima dessa linha aqui. E 1,5
No caso está aqui, ó, 1.5 tudo, 0,5 aqui embaixo, 1 já completa aqui em cima. Perfeito, perfeito. Ó. Muito cuidado pela ordem que ele está colocando aí, né? Primeiro ele bota o A, depois o B, depois o C. Então, 0,5 é o A, 1.5 é o B e 2.3 é o C. Só que 0,5 dá linha para baixo, né? 0,5 dá linha para baixo, 0,5 dá linha para baixo. O que falta para completar esse valor fica para cima. Então, se é 1.5, o B já tem 0,5 para baixo, fica 1 para cima, né? Ó. Se é 2.3 o C, já tem 0,5 para baixo, fica 1.8 para cima. Então tá aqui tudo bonitinho, tudo organizadinho. Não vou deixar esse vermelho aqui para não poluir a figura, já tá aqui, todo mundo entendeu. Beleza, show, show, show. Sabendo que C, né, nesse sistema, tem a abscissa igual a 6. A abscissa é o que mesmo? É o X, né? Então, ó, aqui é o 0. O eixo X, deixa eu colocar aqui para você não se confundir. Então, o eixo X é esse que está deitado, que eu estou tremendo aqui. Show, show, esse é o X. Então, a abscissa, o valor de X, aqui é 6, aqui ó, é 6, 6. X é 6, para X igual a 6, é que ele tem aqui essa altura máxima de 1.8. Show, 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 1.8. Show. Calcule a largura do rio. Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Ficou a pergunta, né? Será que eu sei as raízes? Será que eu não sei, vou ter que botar o Y no meio? Rapaz, aqui nenhum, nem outro. Veja. A gente até sabe a primeira raiz. A primeira raiz vale quanto? Vale 0, né? Porque está aqui ó, no eixo Y, tocando aqui na origem de tudo. O meio é 6. Eu até poderia dizer que a outra raiz é 12. Né? Eu até poderia dizer. Porque de 0 para 6 eu andei 6. Do meio para o final eu vou andar 6 de novo. Eu até poderia dizer, 6 sim. As raízes são 0 e 12. Tudo bem, você pode utilizar 0 e 12. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa aqui. Aqui você poderia, sim. Você poderia dizer assim, eita, y vai ser igual a x menos 1 a raiz, que no caso é 0, x menos a outra, que no caso é 12. Você poderia fazer, pode sim, vai dar certo, vai. Você pode até pegar aquele outro ponto, por exemplo, quando x igual a 6, meu y igual a 1.8, pode usar aqui, pode, para descobrir o a, pode, chegaria. Mas eu tenho um caminho mais rápido. Veja, na primeira questão, eu sabia as duas raízes. Aí eu usei logo a x menos uma raiz, x menos a outra. Show, já sabia as duas. Aqui, eu só sei uma. Eu poderia encontrar outra, poderia. Para usar essa aqui, poderia. Mas existe uma forma que pode acelerar ainda mais a resolução. Professor, diga se não. Tem. Que forma é essa? A gente chama de forma canônica. Professor, como assim forma canônica? A forma canônica, ela é reservada para quando a gente sabe quem é o x do vértice e quem é o y do vértice da função. A forma canônica é assim, ó, y é igual a x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, essa é a forma canônica. Nessa forma canônica, eu acelero muito quando eu já sei quem é o x do vértice e o y do vértice. Eu já sei, ó. O x do vértice aqui é 6, ele está mesmo aqui no meio, ó, mesmo no meio. E o y do vértice é esse aqui, ó, 1.8. Já sei. Se eu já sei quem é o x do vértice e já sei quem é o y do vértice, morreu Maria Preá, meu amigo. Já descobri quem é o formato da função. Então vamos lá, ó. Y vai ser igual a x menos o do vértice, que é 6, ao quadrado, mais y do vértice, que é 1.8. Meu amigo, morreu Maria Preá. Tá aqui, ó, na cara, já foi resolvido, ó. Já tá bom demais pra gente aqui. Eita caramba. Que bom, né, velho? Que bom, que show. Professor, mas tá faltando o A, professor, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Só vai encontrar o A quando efetuar uma substituição. Quando você pegar um valor de x e um valor de y correspondente. Você vai pegar um outro ponto. Vou pegar esse ponto aqui que é o mais fácil, né? Nesse ponto aqui é o 0, 0. Aqui o x é 0, aqui o y é 0. É muito bom pra gente aqui. Esse ponto aqui é um ponto 0, 0, né? A origem. Se a parábola passa pela origem, quando o x for 0, meu y também vai ser 0. Aí agora eu descubro o A tranquilo. Então 0 vai ser igual a vezes 0 menos 6, que é menos 6, ao quadrado, mais 1,8. Deixa eu ajeitar aqui, não ficou bonito. 1,8. Show. Então, ó, 0 vai ser igual a menos 6 ao quadrado, 36. 36A mais 1,8. Vou jogar esse 1,8 para o outro lado, vai negativo. 36A vai dar igual a menos 1,8. Pega o 36, está multiplicando, passa ele dividindo, meu A vai ser igual a menos 1,8 sobre 36. Quanto é que dá esse negócio aí, ó? 36, a metade de 36 é 18, só que em cima não tem 18, tem 1,8. Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 20, tá certo? 20 vezes 1,8 dá 36. Então o A é menos 1 sobre 20, fantástico.
Já descobrimos aqui quem é o nosso A. Fechou aqui, sabemos quem é o nosso A. Bom, uma vez que a gente sabe quem é o nosso A, a gente já sabe quem é toda a função. Quem é toda a função? Y vai ser igual a A. Quem é o A? Menos 1 sobre 20, vezes x menos o x do vértice, que é 6, ao quadrado, mais o y do vértice, que é 1,8. Tá, professor? E vai servir de que o cara saber essa expressão? Vai servir porque aqui está perguntando a distância. Quem é a distância? Quem é a largura do rio? Ei, professor, e como é que eu faço para descobrir a largura do rio? Quem molesta é a largura do rio? Largura do rio, eu vou apagar um pouquinho aqui a imagem, que ela está muito poluída. Vou deixar ela menos poluída para a gente, né, encontrar essa largura do rio. Quem é a largura do rio? Como é que eu faço, professor, para descobrir quem é essa largura do rio? O que é a largura do rio? Largura do rio é a distância de uma margem à outra. Foi dito na questão que essa é a margem esquerda, foi dito na questão que essa é a margem direita. Então, a largura do rio, a L, largura do rio, é exatamente a distância da margem direita à margem esquerda. Ou seja, é o x que vai ficar aqui. É o x cuja altura y vai dar igual a 1. Veja que aqui está aqui, ó. A altura do ponto B é 1 em relação a esse traço aqui. É 1,5 da superfície, mas é 1 em relação ao eixo x. Então, eu quero procurar qual é o x que vai ter um y correspondente de 1. Para a gente não trabalhar muito, né? Ó, no lugar de y eu quero que fique 1 e eu quero descobrir quem é o x que deixa o y ser igual a 1. Esse x é exatamente a largura do rio, é a distância do início até chegar aqui. Pronto, é só substituir para a gente encontrar. Então vamos embora. 1 vai ser igual a menos 1 sobre 20. Quem é o x? Eu estou doido para descobrir quem é esse x, mais 1,8. Vamos devagarzinho. Esse 1,8 está positivo, passa para lá negativo, né? Então vamos jogar esse menos 1,8 para lá. 1 menos 1,8, né? Esse 1,8 está positivo, vai para lá negativo. 1 menos 1,8 dá menos 0,8. Então menos 0,8, isso é igual, né? Ó, a menos 1 sobre 20. E aqui x menos 6 elevado ao quadrado. Eu já posso cancelar esse menos daqui com esse menos daqui. Não tem bronca. Eu posso pegar esse 20 que está dividindo, posso passar multiplicando. 20 vezes 0,8 dá 16. A gente fica com 16 igual a x menos 6 ao quadrado. Olha, como a gente está trabalhando com uma medida positiva, eu posso assim adiantar aqui, mas vamos fazer o padrão. O certo é padrão. Aplica raiz quadrada de um lado, aplica raiz quadrada do outro. Então, o que é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. X menos 6 é igual a mais ou menos 4. E aí, o que acontece? Ou x menos 6 dá 4, ou x menos 6 dá menos 4. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nessa primeira situação, eu vou pegar esse menos 6 aqui, vou jogar para lá. Menos 6 passa mais 6. 6 mais 4 dá 10. Então, ou o x é igual a 10, ou o x é igual a... Ó, quando eu passo 6 para lá, 6 menos 4 vai dar 2. Então, ou x igual a 10, ou x igual a 2. Então, tá aqui, ou x igual a 10, ou x igual a 2. Então, quando é que a altura vai ser de 1 metro? Em dois lugares específicos. Ou quando o x for igual a 2, que é aqui, ou quando o x for igual a 10. Então, fechou. A largura do rio é 10, ó. Aqui é 0, 0, até chegar no 10, 10, 10. A largura do rio é 10, então esse 2 aqui não serve para a gente. Então 10 é a largura do rio. Calcule em metros a largura do rio. A largura do rio é o x que vai fazer com que o y seja 1, segundo esse gráfico aqui, segundo esse desenho. Então, o x que faz com que esse y seja 1 é exatamente 10. Portanto, pessoal, 10 é a resposta aqui para a gente. Então, a largura do rio é 10. A largura do rio é 10 metros. 10 metros não tem, né, alternativa, aqui é uma questão aberta, mas a gente conseguiu ver aqui que a largura do rio é 10, está aí resolvido para vocês. Então tá aí, mais uma questão resolvida para vocês. E antes da gente passar para a próxima, eu quero fazer uma revisãozinha. Então vamos lá. Primeira questão, a gente resolveu através da fórmula fatorada da função de segundo grau, mostrando que y vai ser igual a a vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra. Só dá para utilizar essa maneira se eu souber quem são as raízes, tanto a primeira quanto a segunda. Ah, professor, mas eu não sei. O que é que eu faço? Você pode jogar de outra maneira, né? Puxar o eixo y para o centro da parábola, para que o B seja 0, para que o C seja o lugar onde ela toca o eixo y, e precisa de um ponto para substituir e descobrir quem é o A. Mas não vou usar sistema. E se eu souber, né, quem é o vértice da parábola, eu posso utilizar a forma canônica. Y é igual a vezes x menos o do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Professor, e aí? Bom, a nossa próxima questão, eu vou saber tanto quem são as raízes, quanto quem é o meu x vértice e y do vértice. Então, eu tenho
duas informações e aí eu posso escolher qualquer um dos dois métodos. Então, tanto você pode utilizar a forma fatorada, como você também pode utilizar a forma canônica. O professor, pode, rapaz, tá aí para vocês. A questão, uma questão clássica, né, do que pode sim cair no Enem, sem nenhum problema, tá aí, ela tem as duas informações. Observe, eu não vou nem ler a questão agora, mas observe que eu já sei que a primeira raiz é 0, raiz é o lugar onde a parábola toca o eixo x, ó, a primeira é 0, e a segunda é 4. Então, já sei aqui as duas raízes. A primeira raiz é 0 e a segunda raiz é 4. Já podia utilizar aquele formato, né? Y é igual a x menos uma raiz vezes x menos a outra. Já é uma opção plausível, sem nenhum problema. Mas também posso utilizar outra. Qual? Veja, o x do vértice é 2 e o y do vértice aqui está sendo 40. Então, se eu sei o x do vértice e o y do vértice, eu posso utilizar a outra. Qual é a outra? A canônica y é igual a x menos o do vértice elevado ao quadrado mais o y do vértice. Aí é com vocês. Qual vocês preferem? Qual é mais rápido? Qual é mais massa aí para vocês? Ah, professor, eu queria, né, já que a gente acabou de fazer uma canônica, eu queria fazer a canônica de novo. Vamos fazer primeiro pela canônica. Bora resolver pela canônica. Bora. Então, como é que funciona pela canônica? Y vai ser igual a, que eu não sei quem é, x menos o do vértice, que é 2. Ó, o do vértice aqui é 2. Ao quadrado mais o y do vértice. Quem é o y do vértice? 40. Tá aqui. Pronto, beleza. Lembrando que na canônica eu também preciso de um ponto para substituir para encontrar o a. Obviamente, se eu já usei o vértice na canônica, eu vou ter que pegar outro ponto. Vou pegar o 0, 0, que é mais fácil. Nesse ponto aqui, quando o x é 0, o y também é 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. O y é 0 quando o x é 0. Vamos embora. Então, como é que eu faço para encontrar aqui? 0 vai ser igual a aí ó, 0 menos 2 dá menos 2. Ao quadrado fica 4, mais 40. Vou pegar esse 40 e jogar para lá, negativo. 4a é menos 40. Show! Quanto é que vale meu a? Menos 40 sobre 4 dá menos 10. Então, fechou. Pela canônica, já descobri aqui quem é a equação, né? Quem é o formato algébrico da minha função de segundo grau. Vamos colocar bonitinho. Y vai ser igual a quem é a? 10, menos 10, vezes x menos 2 ao quadrado mais 40. Vamos desenrolar esse negócio aqui. Y vai ser igual a 10, menos 10. Agora, ó, isso aqui é um produto notável, né? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, tá aí para vocês. Isso aqui mais 40. Vamos botar esse negócio. Vamos embora. Vamos lá. Y vai ser igual a menos 10x quadrado, mais 40x, menos 40, mais 40. Ih, rapaz, cancela aqui esse com esse. Terminou. Y vai ser igual a menos 10 quadrado, mais 40x, eita, faltou o x, peraí, não me engula não. Menos 10x quadrado, mais 40x. Show. A alternativa correta é quem? Letra E. Oxe, professor, e esse T? Não, é porque a questão está usando o T no lugar do x, né? Mas é a mesma coisa, né? Professor, não gostei dessa não, professor. Eu gosto de resolver usando a forma fatorada. Eu gosto de resolver do outro jeito. Então, bora do outro jeito? Bora. Eu já sei quem são as raízes. Já, então como é que eu faço sabendo as raízes? Y vai ser igual a x menos uma raiz que é 0, x menos a outra raiz que é 4. Preciso de um terceiro ponto para substituir e encontrar o a. Quem é o terceiro ponto? Está aqui, ó. Quando o x é 2, o y vai ser 40. Então, quando o x é 2, o y vai ser 40. O y vai ser 40 quando o x for 2. O y vai ser 40 quando o x for 2. 40 é igual a, vamos ajeitar aqui, a vezes 2 menos 0 é 2, 2 menos 4 é menos 2. Então, 40 vai ser igual a menos 4a. Então, o meu a vai ser igual a 40 sobre menos 4, que vai dar menos 10. Oxe, deu o mesmo. Tinha que dar, né? Se não desse, estava errado, né? Tinha que ser o mesmo resultado, né? Se não fosse o mesmo resultado, estava errado. Bom, se o a é menos 10, agora vamos tentar descobrir o resto, né? Vamos tentar descobrir o resto, bora. Como? Através de uma substituição, né? Quer dizer, já descobri, é só colocar no lugar, desculpa, vamos lá. Colocando no lugar agora, vamos colocar no lugar. Já fiz a substituição, vamos descobrir. Meu y vai ser menos 10, que é o a. X menos uma raiz, é só o x mesmo. X menos a outra, x menos 4. Agora tenha cuidado na hora de multiplicar isso aqui, viu? Y vai ser igual a menos 10 vezes x, menos 10x quadrado. Menos 10x vezes menos 4, menos por menos dá mais, 10 vezes 4, 40x. Show. Então tá aqui. Mesma resposta, mesma coisinha, letra E, todo jeito, tá certo, pessoal? Então tá aí, letra E, de qualquer maneira para vocês. E aí eu pergunto a vocês, vocês preferiram qual? Nesse, em específico, a gente tem as duas informações, tanto as raízes quanto o x do vértice e y do vértice. Eu posso escolher ou a canônica, com x do vértice e y do vértice, ou posso escolher a forma fatorada. Mas aí você tem que saber
Cada método desse, onde se encaixa. Eu vou repetir, vou falar novamente. Eu sei que vai encher o saco de vocês, mas é porque vocês precisam se atentar para saber o que vocês precisam utilizar para acelerar mais o teu processo. Se você sabe as duas raízes, aí você pode utilizar a forma fatorada. Y é igual a A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra. Se você não souber as duas raízes, você tem a opção de colocar o eixo y no meio da parábola, para o b ser 0, para o c ser o lugar que a parábola toca o eixo y, e para o a você encontrar através de uma substituição. Se você souber o x do vértice e y do vértice, você pode usar a forma canônica, y vai ser igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. E se você souber tanto as raízes quanto o x do vértice e y do vértice, você pode optar pela canônica e pela forma fatorada. Mas você tem que saber que em cada caso exige uma solução diferente para acelerar o processo. Ou você pode simplesmente esquecer de tudo que a gente conversou hoje e aplicar, né, o sistema em todas e perder tempo e não conseguir terminar a questão do Enem. A escolha é sua, mas eu tenho certeza que você não vai optar pelo sistema, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A aula foi bem pesada, bem densa, muita coisa massa para vocês pegarem aí. Espero que vocês, né, catuquem bem direitinho essa aula, reestudem ela direitinho para poder aplicar tudo isso no Enem e botar para descer, beleza? Então, a gente se vê aí na próxima aula, beleza? Valeu, galera!